não entender a gravidade daquilo que eu tinha, que eu achei apenas que eu precisava do diagnóstico, e quando eu tive, apenas para tomar o medicamento. Porque o medicamento, ele traria uma pílula mágica que me faria ser produtivo, ser constante, focado. O que eu achei que fosse acontecer. Exato, cara. E aí o que acontece? No nosso caso, a consequência, o buraco é mais embaixo. E aí eu tive acesso ao medicamento para o TDAH. Era isso que eu queria, né? Eu nem queria, na realidade, de início. Na realidade, eu comecei a pesquisar, eu comecei a perceber, eu fui no médico, neurologista, porque eu comecei a perceber alguns comportamentos meus que assim, se assimilavam com o TDAH, então eu me identifiquei. E eu estava com um problema muito constante de enxaqueca. Isso acontece muito, muitos TDAHs relatam isso, tá? E eu fui mais porque esse problema de enxaqueca se tornou um problema demais pra mim, eu precisei buscar, e eu aproveitei e relatei as coisas pra ele. E eu não vou mentir pra você que eu fui procurar esse diagnóstico com viés, tá? Meio que na minha cabeça já, meio pronto, tá ligado? Sim. É o que muita gente faz. É o que muita gente faz. E eu gosto de falar a real aqui pra não ficar... Eu falo a verdade. E eu tive o diagnóstico, tive acesso ao medicamento, só que eu só tomava o medicamento na época de prova, tá? Então, chegava a época de prova da faculdade, eu tomava Ritalina, e aí olha que doido, eu tomava Ritalina LA de 40mg, que tem um efeito, a duração dela, ela vai soltando ao longo do dia, tá? A Ritalina, ela tem um pico, ela cai, aí depois ela faz mais um pico, enfim, é dessa maneira que ela vai tendo essa liberação durante o dia, a LA, né? Por isso é LA, de longa duração, tá? Eu tomava de 40mg, que é a mais forte que tinha, dava 6 horas, então eu tomava ela por volta de 10 da manhã, tinha um pico ali de 12 horas por efeito, 8 a 12 horas, dava 6 horas, o meu médico, ele me deu receita para normal. Então eu chegava à noite, além da LA, porque eu fazia aula à noite, eu tomava mais um comprimido ali de 20mg, cara. E essa era a minha rotina, velho. Então você imagina. E dava... Só que ó, aqui que tá. Eu achava, tá? E aqui muitas pessoas confundem, que aquela sensaçãozinha, tá? Que muitas vezes eu estava parado realmente estudando ali, né? Só que eu não estava absorvendo completamente nada. Porque você fica com uma sensação, com uma irritabilidade, com uma inquietação. A tua cabeça, ela dá aquela silenciada, mas tem algo errado ali ainda, né? Enfim. Eu ouvi falar, a gente pode falar depois sobre isso, até da consolidação das memórias, que às vezes não é boa. Não é nem um pouco boa. Segura essa pra gente falar. E aí o que acontece, cara? Eu tomava um medicamento pra ali e eu comecei a fazer aquilo, eu tomava principalmente na época de prova. Então você imagina, cara, olha que loucura. Eu tomava o medicamento, depois eu tomava a outra dose do medicamento, e aí eu virava noite, garrafona de café, cigarro, entendeu? Porque é um dos vícios mais difíceis de você tirar o cigarro, cara. Porque o cigarro, ele tá associado a outros comportamentos. Por exemplo, eu vou terminar de almoçar aqui e vou fumar um cigarrinho. Eu vou... sexo... Cigarro, exato. Tudo é cigarrinho. Sexo, tudo é cigarro, né? Não é igual a minha outra dependência que a gente vai falar aqui, já falei da outra, que foi a cocaína. Eu estruturei determinadas coisas e por mais que eu sofri pra sair dela, eu consegui sair. Por ser menos acessível também. Claro, uma das coisas. Eu morei um ano aqui em Floripa, né? Sim. Um dos motivos, eu não falei, acho que eu não falei em nenhum podcast. Um dos motivos de eu ter saído da minha cidade pra vir morar um ano em Florianópolis foi por conta que eu tive. Eu morei aqui em Floripa em 2021. A minha recaída na cocaína foi em 2020. Tá? Eu já falava de TDAH, eu tive recaída, e não foi uma nem duas vezes, eu tive várias recaídas. E aí eu vi que eu falei, cara, pelo amor de Deus, e aqui tá, pessoal. A recaída não invalida o caminho todo que você percorreu de sobriedade, tá? Não invalida em nenhum momento. E aí eu mudei pra Florianópolis. Tem aquele modelo lá, trans, não sei o que lá, que é tipo, pra tu consolidar um hábito, pra tu se livrar de um hábito ruim, é a mesma coisa. Então, mesma tipo, coisa. A recaída faz parte aí do pensa processo. o cigarro. O cigarro você não tem como desvincular os momentos. Eu vou parar de almoçar? Eu vou parar de fazer sexo? Eu vou parar de fazer... Entendeu? Então é muito difícil. Mas voltando. E aí, o fermento, eu usava só nos períodos de prova, né? Consequência, os meus resultados não eram bons, não eram positivos. Fiquei 2 anos e meio, larguei faculdade, troquei de faculdade, porque aí acontece uma coisa do TDAH que é muito latente, tá? Eu gosto de falar que o TDAH, ele causa ele dá 3 golpes na pessoa. Tá? O primeiro golpe do TDAH é o golpe relacionado aos sintomas do transtorno, que é aquele que a gente vê no DSM, tá? Desatento, instabilidade, enfim, procrastinação, aqueles tradicionais. Clássico. O segundo golpe do transtorno é o golpe dos sintomas que não são falados.
Tá. Que é o que é? É o preguiçoso, é o vagabundo, né? O estigma social. Assim, isso, é um estigma social, perfeito. E o terceiro golpe que o transtorno traz está relacionado a uma mentalidade negativa que o indivíduo ele constrói ao longo da vida inteira dele. Dele aceitar esse estigma. Exato, dele acreditar no estigma e aí desenvolver determinados comportamentos. Então, por exemplo, eu abandonei muitos cursos e muitos trabalhos, por quê? Porque eu sou TDAH e enjoo? Tá, tem um viés aí, beleza? Mas também tem um viés de um traço de evitação, de achar que aquilo nunca é pra mim, eu largo, abandono e dane-se. É de uma mentalidade construída, tá? Então são 3 golpes que o TDAH, eu vou falar mais disso aqui hoje, que ele acaba trazendo no indivíduo. Mas voltando, então eu vivi uma vida, tá? Não pararia no emprego. Se você for pegar a minha carteira de trabalho, cara, eu não passo de 45 dias nos empregos que eu trabalhei. Caralho. Só eu tive sucesso, vamos falar assim, em 3 áreas da minha vida, tá? O primeiro foi como produtor de eventos. Trabalhei, sei lá, 5, 6 anos como produtor de eventos. Era o mais reconhecido produtor de evento, fazia muito evento e era bom no que eu fazia. Mas aí vamos pensar, produtor de evento. Por causa das tuas características. À noite, festa, conhecendo gente nova, ou seja, hiperestímulos a todo momento. Fui muito bom nisso. Depois, assessor parlamentar. Como assessor parlamentar, olha que louco. Trabalhava em evento e um dia chegaram pra mim e perguntaram assim: tu quer ser candidato a vereador? Eu morava 2 anos e meio em Londrina, nem minha mãe votava em Londrina. Eu aceitei, tá ligado? Eu falei, puta merda, velho, impulsividade, tá ligado? Aceitei uma coisa num lugar que ninguém me conhece direito, tá ligado? E eu fiz voto pra cacete, quase fui eleito. Caralho, pô. E aí, por quase ter sido eleito vereador em Londrina, isso em 2016, um deputado muito conceituado, o cara tem 8 mandatos na Câmara, olhou e falou: quem é esse moleque? Que nem é daqui, que demorou 2 anos e meio, fez uma campanha diferente, eu fiz uma campanha muito diferente mesmo, e aqui que tá um ponto que a gente confunde o hiperfoco de um estágio bipolar de mania. Eu tenho absoluta certeza que a minha campanha aqui, nos 45 dias, ela me hiperestimulou de tal forma que, com o diagnóstico de transtorno bipolar que eu não tinha, mais o psicoestimulante que eu tomava para ficar focado, eu entrei... uma característica do bipolar é o quê? É você acreditar veemente em algo, acreditar que aquilo não vai ter erro, que você Sim, tem uma autoestima. Irmão, é lá em cima. Eu falava assim: toca pra nós que Pode nós já estamos atirar em eleitos, mim vem embora. Isso. E, mano, eu fiz uma campanha que foi muito foda. Aí você vai falar: sabe, então tem um ponto bom. Não tem bom, calma lá. Eu fiz uma campanha que foi muito foda, a gente fez a quantidade de votos, só que aí tem um revés depois, né? Porra, pelo amor de Deus. Não tem como você sustentar a hiperprodutividade do bipolar por muito tempo. Não tem como você... E, mano, você, numa hipomania, você se envolve com gastos. Mano, você imagina, se eu acreditava que eu ia ser eleito, eu não cometi esse erro. Mas eu poderia, por exemplo, me endividar numa campanha. Sim. Tá ligado? Eu acredito. Um episódio de hipomania... Tu tem certeza? Eu tenho certeza, tá ligado? Então, tipo assim... Mas a tua bipolaridade seria do tipo 1 ou 2? A minha bipolaridade é do tipo 1, que envolve hipomania. A bipolaridade do tipo 2, ela é... A bipolaridade do tipo 1, o que acontece? Ela tem uns episódios de hipomania, em que você tem ideias grandiosas, a autoestima sua tá lá em cima, você não consegue dormir, tá ligado? Você tá envolvido no projeto, tá fazendo, mas você muito que não faz, porque é tão excessivo. Eu começo a falar com você e eu tenho falas desordenadas, eu não consigo conectar meus pensamentos, tá ligado? Tipo assim, as pessoas à tua volta visivelmente percebem que você não tá normal. Sim. É algo que as pessoas olham e falam: cara, esse cara não tá normal. E isso acontecia comigo direto, mano. Eu lembro que eu entrei pra um outro momento, né? Eu entrei pra gravar, eu tava gravando uma série que chama Divergente. Tem no YouTube, inclusive, em que eu entrevistava algumas pessoas que têm TDAH. E eu não sabia do meu diagnóstico de bipolaridade. E eu entrei numa clínica pra entrevistar uma médica, e eu entrei. E eu saí do consultório da entrevista, e eu lembro que tinha várias pessoas assim, eu fermento. E eu lembro do olhar daquelas pessoas pra mim. E o comentário das pessoas cochichando uma com as outras, tá ligado? Como se eu estivesse drogado, tá ligado? Tipo, esse cara é louco. Exato. E pra uma pessoa que luta contra a dependência química, aquilo me bateu. Eu falei: porra, mano, tem alguma coisa que tá errado. Então, assim, é visível as alterações do indivíduo em episódio de hipomania, de mania, tá? Já no episódio de hipomania,
é mais leve, é mais brando, é mais suave. Você tem uma energia excessiva, você fica mais produtivo que o normal. Mas tu não vai, tipo, viajar pra Tailândia. Isso, você não faz, você não muda de cidade igual eu mudei com uma mala. Eu mudei pra Floripa com uma mala. Porque tinha essa questão de eu querer me livrar da droga e era uma coisa que eu precisava, só que eu vim visitar Florianópolis. Eu cheguei em Florianópolis e eu falei assim, com uma mala, porra, uma mala pequena, não era nem mala média não, mala pequena. Aí eu liguei pro meu filmmaker e falei, pode doar. Eu doei. Isso é uma característica comum do bipolar. Ele doa as coisas. Eu doei todas as minhas roupas, doei todos os meus móveis. Eu entreguei um apartamento. Nunca mais vi, tá ligado? Vim morar, tá? Não sei, mano. Tô aqui. Então, assim, essas características são características clássicas do bipolar. E eu não fazia ideia. E o que estava levando... Aí tá um outro ponto da minha vida, que também é clássico do episódio bipolar. Eu estava... foi no momento... Eu lembro que eu falei, né, pra você, dos lugares que eu trabalhava, né? Eu tive sucesso na política, como assessor parlamentar, nos eventos. E o terceiro sucesso que eu tenho fazendo é hoje na internet, enfim, com isso que eu faço, porque aqui faz muito sentido pra mim. Mas antes das coisas darem certo, Fermento, o episódio que foi a mudança de chave da minha vida foi eu chegar ao ponto de estar com 26 anos de idade, ser um cara que era o primeiro da minha família que entrou na faculdade. Fui o primeiro que entrou na faculdade. O primeiro que teve possibilidades. Eu era considerado mais inteligente. E de repente eu era o cara que não parava no emprego, que tinha problema em todos os relacionamentos que entrou. Droga, dependência química. E aí eu terminei um relacionamento, que foi um relacionamento extremamente conturbado, né? Acredito que pelo transtorno, enfim, uma série de variáveis. E aí olha aqui que tá o detalhe. As pessoas... E num momento... que eu queria me livrar daquilo tudo que eu tava sentindo, de uma confusão mental, de uma dor muito grande, com a dependência química, usando droga, eu peguei um monte de medicamento na minha casa e eu tomei. Então, o que aconteceu naquele momento? As pessoas falam, mas, peraí, eu estava num episódio, e aqui que tá um detalhe, a depressão bipolar, ela não necessariamente, ela vai te colocar apenas dentro de casa, deitado na cama, sem se mexer. Você pode estar... Comportamento destrutivo. Exato, você pode estar em um episódio de mania como eu estava, só que eu não estava apenas pensando em coisas mirabolantes no sentido de fazer, de se engrandecer, de achar isso ou aquilo, não. Eu estava naquele momento, devido ao contexto da vida que eu estava deprimido, tendo pensamentos de morte. É tipo uma depressão ativa, vamos dizer assim. Porra, gostei dessa palavra. Então o que acontece? É exatamente isso. Então naquele momento, eu hiperativado, eu hiperestimulado, eu com droga, eu num episódio de mania, hoje, entendendo, eu tomei todas as medicações e eu acordei no outro dia no hospital. E aí eu entendi o que eu tinha acabado de fazer. E foi o ponto de virada. Um amigo meu me encontrou em casa, né? Porque ele começou a me ligar, me encontrou em casa, o Carlos. E aí ele viu tudo aquilo que estava acontecendo, me levou pro hospital, fui dar conta só no outro dia. Aí você fala, sabe, você planejou tirar a tua própria vida? Não planejei, né? Mas foi um momento de uma dor muito grande, com as coisas todas desmoronando. E a vida de uma pessoa que tem um transtorno bipolar, um transtorno como TDAH, é a vida que parece que você é um eterno potencial que está sendo desperdiçado. Você sabe que você é bom, você sabe que você é incrível, você sabe que você sempre teve pessoas que falaram, porra, você pode construir, mas você começa a olhar, a tua vida ela tá descendo pela tua mão. E você fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Você não sabe, mano. E você perde aquilo. E aí que tá o detalhe. E me arrepia falar disso, cara, porque as pessoas, elas não têm a dimensão do que é ter um transtorno psiquiátrico e muito mais do que isso. É como se um estranho habitasse dentro de mim. A definição que eu tenho pra mim dos sintomas de um transtorno é como se sempre tivesse uma segunda pessoa aqui dentro. Não é que eu tenho transtorno de personalidade, não é isso. É que os sintomas, eles me levam... quando você não conhece eles, o que é sintoma? Eu gosto de definir sintoma como um estranho que habita em mim. Não é aquilo que eu quero. Eu não quero fazer, não sou eu. É um sintoma. E há um conflito muito Mas grande. é muito difícil, tipo, separar o que é tudo, o que é o transtorno, cara. É muito louco isso. E é por isso que tá aqui o processo que tem que ser feito, né? Eu passei muito medo, assim, vamos dizer... De tomar medicação, né? Eu demorei muito pra comer. Eu não comecei ainda, eu vou começar segunda-feira. Hoje chegou a minha receita de tomar estabilizador de humor. Cara, você vai ver que tua vida Mas por esse medo de não saber até que ponto eu sou eu e até que ponto eu sou o transtorno. E eu não quero deixar de ser eu, porque as pessoas gostam de quem eu sou e eu gosto de quem eu sou. Uma coisa, Fermento. Ótima observação tua.
Você lembra da última vez que eu teve aqui? Tá? Eu tava em ajuste da medicação pro transtorno bipolar. Você tá me vendo hoje, não tá? É perceptível uma diferença, não é? Sim. Como que eu tava na última Tu vez? até visualmente tá melhor. Da outra vez tu tava, tipo, mais desordenado. Tava mais caótico. Essa é a palavra. As pessoas não vão deixar de gostar de você, cara. A gente tem uma percepção errada porque a gente funde sintoma com quem você é. O fermento é quem ele é apesar do transtorno, mano. Você construiu coisas, você construiu projetos, você construiu Sem Groselha, fundou Sem Groselha com toda a dificuldade que o teu transtorno te trazia. Não foi por conta dele. E é isso que a gente tem que falar. E você fala assim, sabe, mas eu tava com as ideias mirabolantes na hora. Meu amigo, mas a ideia mirabolante na hora não torna um projeto consolidado. A ideia mirabolante na hora não faz você ter a constância e a consistência. Inclusive, eu acho que, tipo assim, tu tem um pico de produtividade na hipomania e que acaba. E daí, se tu pegar uma pessoa que só fez isso aqui o tempo todo, é melhor do que o cara que teve o pico. Exato. A gente tem determinados acessos de que a vida de uma pessoa que sofre de um transtorno bipolar, de TDAH, é uma verdadeira montanha-russa. Sabe o que eu falo? A maior dor de sofrer do transtorno bipolar é não saber quem eu vou ser amanhã. Porra, como assim, sabe? É não saber se eu vou acordar no pico da montanha-russa, sabe? Da hipomania, da mania, ou se eu vou acordar aqui no vale da depressão. E sabe uma coisa que isso é um dos a minha psicóloga até falava que isso era um dos motivos que eu não queria ir dormir. É por isso, tipo, cara, eu tô produtivo agora, irmão, vou aproveitar que eu tô produtivo agora, porque eu não sei como é que eu acordo amanhã, mano. Vou te falar uma coisa? Vou falar uma coisa pra você aqui. Não tem vergonha de falar. Eu tô essa semana toda aqui em Florianópolis e aqui tá uma coisa muito louca, né? Eu nunca imaginei que depois que eu construísse uma rotina, seria tão difícil eu sair da minha rotina. E eu tive reuniões, eu participei de algumas coisas e tal. Eu não consegui, por exemplo, ir na academia todos os dias, fiz meu mini hábito, mas eu não fui na academia. Então, assim, cara, tô dormindo no horário, sabe aquelas coisas? E aí você começa a ter tudo muito ajustado, as coisas começam a fluir. Meu medicamento, ele é um medicamento que acertou, graças a Deus. Hoje eu acordei mal. Acordei, eu sentei na cama, eu falei assim, sabe, mas por quê? Peraí. Aí eu falei, o medicamento você tá tomando normal. Você não tem ingerido bebida alcoólica. O que tá te levando a essa oscilação que hoje você não tá bem? E sabe como é que eu sei? Eu sei porque parece que o meu corpo ele começa a enferrujar. Vou te explicar. É porque eu tenho essa questão da hipomania, mas o que é mais forte no Simon é a depressão, não é a hipomania. Na realidade, a hipomania, a gente tem um episódio de hipomania que dura uma semana. E aí depois... Na verdade, mania no teu caso, né? Perdão, é mania, tá? A gente tem um episódio de mania que dura uma semana, vamos falar assim. Você fica uma semana enérgico. Mas o que mais te coloca mesmo, você fica mais tempo sofrendo é a depressão. Mas não é o meu caso, pô. É o vale da depressão. Porque o meu é tipo 2. Ah, o seu tipo 2. Ela fala que, tipo assim, eu experimento episódios de depressão com uma hipomania constante, assim. Eu, tipo, tô o tempo todo no acelerador. Mas é o que eu te falei do que aconteceu comigo em você estar no acelerador, mas com um pensamento de merda que pode colocar em risco. Essa depressão ativa. Muitas pessoas que acabam tirando a própria vida, que têm transtorno bipolar, elas estão exatamente nesse episódio. Elas estão exatamente no estágio desse. No estágio de depressão, mas hiperativados. Você tá entendendo? Tô. Que aí o pensamento dele é pensamento de errado, é pensamento de fazer besteira, é pensamento de cometer algo que não é legal contra si mesmo. Essa é uma treta. A pessoa acha que pra eu cometer algo contra mim mesmo, eu tô lá, deitado, encurvado, dentro da minha casa, dentro da minha cama. Não é isso, tá? Não é isso. E aí, cara, eu sou uma pessoa que quando eu entro no episódio de depressão, do vale do bipolar, eu sinto dor, mano, no corpo, cara. Eu sou um cara que treino todo dia, que me alimento bem, que tem uma rotina saudável, tá ligado? E eu tenho que ficar 3 dias no quarto, mano. 3 dias a minha mãe sabe. E você fala, sabe, você tá medicado? Eu tô medicado. Só que existem imprevisibilidades que acontecem na vida e existem imprevisibilidades da rotina, ou sei lá, alguma coisa no teu corpo, você não sabe, porque... E aí eu falei, cara, só pode ser porque eu saí da minha rotina, já tem uma semana que eu saí dessa rotina. Mas eu me peguei hoje, na hora que eu fui. Eu sentei, eu deitei, aí eu começo a conversar comigo mesmo, fazer uma autorreflexão. Eu falo, sabe, você não tá bem, cara. Eu liguei o chuveiro, processo que eu faço, é coisa minha. Sentei dentro do box, assim,
E aí eu começo, falo assim, porra, mano, o que foi, velho? Aí olha que loucura, né? Porra, mano, você tem que começar a trabalhar. Eu começo a trabalhar minha mentalidade de que jeito? No que eu me conecto com o depois. Porque eu tenho que parar de dar vazão àqueles pensamentos, porque eu começo a me colocar num sentimento de impotência, num sentimento de inferioridade, que é o que eu te falei dos três golpes. Por quê? Porque é uma mentalidade que já foi criada, que já foi enraizada. Isso é muito difícil de tirar, cara. Isso não tira do dia pra noite. Hoje eu tomo 2 medicamentos, tá? Pro transtorno bipolar. Só que eu tomo um dos medicamentos, eu tomo de manhã, de tarde, à noite. E aí um outro medicamento eu tomo à noite. Tá? Caralho, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso. Meu Deus. Tá? É isso, mano. É isso. É uma alquimia pra regular essa química cerebral fudida. E tem que regular. O dia que... Por exemplo, os 3 medicamentos que eu tomo durante o dia, manhã, tarde e noite, o da noite não é pra dormir. Não é pra dormir. Não tomo medicamento pra dormir. Só que ele me dá um relaxamento e eu consigo dormir. Ele dá entendeu? uma desaceleradona. Assim. Porque aquele ímpeto que você falou... A gente tem que entender, Fermento, que a nossa química cerebral é diferente, cara, das outras pessoas. Não tem jeito. E se você tem um transtorno, vai ter momentos de instabilidade. É natural. Qualquer pessoa tem. Nós temos como regra. Tá? E aí a gente vai precisar do medicamento para que ele faça o quê? Ele estabilize o humor. Muitas vezes as pessoas que têm transtorno bipolar, às vezes tomam medicamento para depressão, que está errado, ela fica bem por 3 meses. Depois ela fica mal pra caramba. Porque o medicamento pra depressão, ele não é estabilizador de humor. Ele é pra depressão. Ele é pra depressão. Daí, a depressão bipolar, normal, a depressão bipolar é diferente. A depressão bipolar é uma dificuldade de regulação de humor, tá? É uma alteração na regulação de humor. Então é o seguinte, os 3 medicamentos, todos os medicamentos que eu tomo são estabilizadores de humor. Só que a gente tem que entender, eu tenho um medicamento que é pra baixar a hipomania e eu tenho um medicamento que é pra baixar a depressão. Sacou? A mania e o outro que é pra baixar a depressão. Os dois trabalhando junto. É como se a gente vivesse em ilhas de instabilidade. Entendeu? E aí cara, como é complicado, né, É complicado, mano? Cara. Não adianta, é complicado, tá? E aí, hoje... E aí que eu vou te falar, tá? Você que vai buscar agora a tua medicação pro transtorno bipolar, não se frustre se você demorar pra achar. Porque... Não. Inferno. Eu demorei, mano. Não foi a primeira. Demorei, mano. Primeira que eu tomei, eu ficava com a visão embaçada, eu lá fiquei puto, falei, não, doutora, eu não quero fazer tratamento, eu não vou fazer tratamento pra isso, porque aí você fala, eu prefiro então tá daquele jeito, tá ligado? Só que você não prefere, mano, você não prefere. Hoje, meu amigo, ó, pra você ter uma noção, Fermento, eu tive 6 funcionários que pediram demissão por trabalhar comigo. Eles não aguentavam trabalhar comigo. Então, tipo assim... Dá pra entender com todo respeito. Não tinha condição. Claro que dá pra entender. Você acha? Pelo amor de Deus, não dava. Então, tipo assim, os 6 falaram, não consigo trabalhar com o Simon. Hoje, mano, hoje na internet eu sou outra pessoa. Antigamente, ô Fermento, eu olhava, e aqui não é questão de maturidade não, tá? Aqui que tá o detalhe. Porque às vezes você fala porque você é imaturo. Claro que tem um ponto relacionado à maturidade ali também. E é o conhecimento também, né? Sim, claro. Só que, autoconhecimento, mano, inclusive. Eu consigo hoje, às vezes, ver um comentário de uma pessoa, antigamente, determinada coisa parece que entrava aqui, mano, dava um negócio aqui que eu não sei explicar. Eu tinha que detonar, e mais bravejar. Capaz, ó, esses dias... Tá, mano, não tá puro. Mas, voltando... Você, 1 ano e 4 meses de tomando ele de maneira continuada, mas não necessariamente todo dia. Você pode fazer as pausas ali de final de semana, o que acontece com muita gente. Por quê, pessoal? Porque o medicamento pro TDAH, ele é o efeito imediato. Você tomou, você já sente os efeitos da medicação. Ele vai liberar dopamina e vai estimular o teu córtex pré-frontal, tá? Ele libera... dopamina como se fosse uma mangueira, tá ligado? Vai liberando ali, ó, de acordo, cada um vai funcionar de uma maneira, mas ele libera ali de acordo com a tua necessidade dentro de um período de horas, tá? E vai estimular o córtex pré-frontal. Então é como se o medicamento ele lubrificasse as sinapses ali, tá? Então, a longo prazo, você começa também a melhorar a tua regulação de dopamina sem o medicamento, porque ele vai lubrificando, vamos falar assim, as sinapses, tá? E o que acontece é o seguinte, a grande treta do TDAH
é que as pessoas não entendem é que o medicamento, ele é uma rodinha da bicicleta. Você já ouviu falar isso ou não? Ele é pra quê? Pra tu Pra aprender. você aprender a andar.